Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje o tema da aula é delicioso. Vamos falar de dinheiro? Quem quer dinheiro? A tia quer dinheiro. O tema, então, da aula vai ser remuneração e benefícios. A gente vai aqui caracterizar a diferença de remuneração, de benefício, o que é a diferença de salário, de remuneração, saber aí se vocês sabem essas diferenças. E para iniciar essa aula, a gente vai falar sobre os tipos de recompensa, porque a remuneração nada mais é do que uma recompensa pelo seu trabalho. A gente vai trazer uns conceitos, fazer uma introdução, falar dos objetivos da remuneração, falar um pouquinho aí sobre a diferença de salário fixo, salário variado e alguns tipos de benefício, por fim, terminando aí nas nossas considerações finais, beleza? Então, a gente tem que os tipos de recompensa organizacionais, eles podem ser financeiros e não financeiros. Sendo financeiros, a gente pode ter uma recompensa direta ou indireta. A recompensa direta, ela vai ser salários, prêmios ou comissões que o empregado pode ganhar. E as indiretas vão ser, por exemplo, o DSR, que é o descanso semanal remunerado, férias, gratificações, algumas gorjetas, 13º salário, pagamento de hora extra. Já as remunerações não financeiras são as oportunidades de desenvolvimento dentro do trabalho, o próprio reconhecimento, segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, algumas promoções de cargo não necessariamente relacionadas a salário, e é importante a gente trazer aqui que nessa aula a gente vai focar nas recompensas financeiras do trabalho. Trazendo para o conceito de remuneração, a gente vai entender que remuneração é o processo que envolve todas as formas de pagamento ou recompensas dadas ao funcionário decorrente de seu trabalho. E isso quer dizer, então, que a recompensa, ela é a remuneração, ela é um guarda-chuva maior do que o salário. Dentro da remuneração, a gente vai ter salário, pagamento de hora extra, de 13º, de comissões e de outros benefícios que vão fazer parte desse guarda-chuva maior, que vai ser a nossa remuneração como um todo. Eu quero também perguntar para vocês, né, além de vocês agora já sabem a diferença de salário e remuneração, se vocês sabem o que determina o quanto que a empresa vai te pagar. O que determina uma empresa falar o quanto o seu trabalho vale? Vocês sabem? A gente vai ter alguns indicadores, como, por exemplo, as leis, os sindicatos, né, os acordos coletivos, a própria equidade salarial, que ela também está dentro da lei, políticas de remuneração da empresa. Todos esses fatores vão determinar quanto que a empresa vai te pagar pelo seu trabalho. Então, por exemplo, a lei vai determinar que toda empresa tem que pagar no mínimo o salário mínimo, né, por uma jornada de 8 horas, vai determinar que é obrigatório o pagamento de 13º, de férias, de descanso semanal remunerado. Os acordos dos sindicatos, acordos coletivos, podem determinar, por exemplo, qual é o piso salarial daquela categoria, que não necessariamente vai ser o salário mínimo. Pode fazer um acordo, por exemplo, de antecipação de salário, pode fazer um acordo que inclua seguro de vida, seguro-saúde, enfim, o plano de saúde, né, enfim, outros acordos que esse próprio sindicato pode fazer, e a própria política de remuneração da empresa. Então, se a empresa define, por exemplo, que os estagiários podem ter acesso ao clube da empresa, está dentro da política de remuneração. Se a empresa determina que os cargos gerenciais, a cúpula da empresa vai ter um plano de saúde melhor do que os outros empregados, toda pessoa que chegar nesse cargo vai ter direito a esse pacote de benefícios. Vai determinar que você vai pagar R$1 na refeição dentro do refeitório da empresa. Enfim, algumas políticas aí que cada organização vai ter liberdade para poder remunerar os seus empregados da melhor forma, nunca abaixo do que a lei já determina, né? A gente pode pagar sempre acima. A gente tem alguns critérios também que nos auxiliam na construção desse plano de remuneração, e a gente vai tratar de 6 deles. O primeiro dele é a relação entre o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. O equilíbrio interno vai dizer, por exemplo, que a gente não vai pagar mais para um analista do que a gente vai pagar para um coordenador. O coordenador sempre tem que ganhar mais do que o analista. O estagiário tem que ganhar menos do que o analista, né? Então, são as categorias
dentro da empresa que vão determinar aí um equilíbrio para que cargos que tenham mais responsabilidade ganhem mais do que cargos que teoricamente têm menos responsabilidade. O equilíbrio externo é a relação de um mesmo cargo com o mercado que está em torno. Então, por exemplo, se um analista financeiro em São Paulo, né, capital, ganha em torno de R$3.000 numa empresa grande, numa indústria, né, então é importante a gente colocar o escopo aqui da nossa análise de mercado externo, provavelmente outro analista de indústria na capital vai ganhar também em torno de R$3.000. Dificilmente um analista financeiro de uma grande empresa, né, vai ganhar, por exemplo, um salário mínimo, se a relação do mercado determinar isso. A empresa também vai fazer uma relação entre fazer um plano de remuneração com maior salário fixo, e outras empresas optam por fazer um salário fixo mais baixo, mas uma remuneração variável muito alta. Empresas que trabalham, por exemplo, muito com meritocracia, elas são assim: o salário de entrada é um salário baixo, mas a possibilidade de você triplicar o seu salário ela é muito mais fácil. Outras empresas optam por fazer um salário fixo já padrão, já dentro da linha de mercado, e as possibilidades de você fazer a variação aí do seu salário são menores. Tem empresas também que fazem o seu plano de remuneração muito baseado no desempenho do empregado, enquanto mais você produz, mais você tem possibilidade de ganhar, e outras, por exemplo, como o serviço público, que é por tempo de casa. Quanto mais tempo você está dentro da empresa, maior é o seu salário. Outras possibilidades também de remuneração são, quando a empresa vai pensar no seu plano de remuneração, são prêmios financeiros ou prêmios não financeiros. Então, toda vez que alguém atingir uma meta, eu posso, por exemplo, premiar com dinheiro, ou eu posso dar uma viagem, dar um descanso a mais, dar uma promoção de cargo, não necessariamente de salário. Então, o plano de remuneração da empresa vai determinar se ela está mais orientada para benefícios monetários, remunerações monetárias ou não monetárias. Uma outra opção da empresa também para ajustar o seu salário, o seu plano de remuneração, é verificar se ela vai querer estar acima do mercado ou abaixo do praticado no mercado. São feitas pesquisas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, várias empresas, consultorias especializadas fazem pesquisa de mercado para você ter uma noção do preço praticado no mercado. E aí você pode optar por ser mais ou menos competitiva. Isso vai depender do tamanho da sua empresa, do momento econômico da sua empresa, da importância daquele profissional para a sua empresa. Então, algumas empresas, por exemplo, na sua linha operacional ela paga o que o mercado paga, mas para sua alta cúpula ela paga bem acima do que o mercado quer, porque isso para ela é estratégico. Ou uma empresa que a parte operacional é muito importante e que é muito difícil conseguir empregados qualificados, ela pode pagar um pouco acima do mercado, e já nos cargos administrativos ela já não valoriza tanto. Então isso é uma política que a empresa pode desenhar e, claro, pode modificar, não com tanta frequência, né, que é importante ter um longo período para a gente verificar se aquela política ela é efetiva ou não, mas é claro que alguns ajustes muitas vezes são necessários. E a empresa também pode determinar dentro da sua política se ela vai querer que o salário seja algo confidencial, se a política de remuneração dela é algo muito confidencial ou não, é aberto, todo mundo pode saber, até para as pessoas entenderem até que ponto elas podem chegar, quanto ganham os seus gestores, não ganham. Não é muito comum, principalmente em empresas privadas, elas abrirem assim a sua cartela de remuneração, mas é sim possível que ela faça isso. Beleza, Ju, então eu já entendi, né, quais são os equilíbrios, quais são as relações, as possibilidades, né, para se pensar um plano de remuneração, mas por que é tão importante pensar em remuneração? Qual que é o objetivo dos estudos de remuneração dentro do RH e dentro das organizações como um todo? Primeira coisa, a gente está falando que essa é a forma de recompensar as pessoas, né? Então é muito importante que a gente recompense adequadamente o bom desempenho das pessoas, né? O segundo ponto é atrair e reter os melhores candidatos. Então, quando a gente pensa numa remuneração estratégica, a gente consegue atrair as melhores pessoas e reter as melhores pessoas. É importante também para que as pessoas entendam como elas podem crescer dentro da organização.
né? Então, muitas vezes, quando eu entro numa organização e eu entendo a política de remuneração dela, eu posso olhar e entender que o topo da pirâmide é pouco ainda para mim, ou que efetivamente vale a pena esperar, né? Muitas organizações, né, os empregados, principalmente empresas de consultoria, posso contar isso, os empregados, né, os consultores inicialmente ganham muito pouco, mas eles sabem que ao longo da carreira deles, quando eles chegarem a sócio, que é uma possibilidade dentro da carreira de consultoria, eles vão ganhar muito acima do mercado. Então, vale a pena o esforço. Então, é interessante ter um plano de remuneração desenhado para as pessoas entenderem até onde elas podem chegar. Outra coisa muito importante é obter dos empregados a aceitação desse plano de remuneração. Então, o objetivo de se desenhar é criar regras claras para que as pessoas entendam que, independente se eu sou louro, se eu sou morena, se eu estou alta, baixa, gorda, magra, que eu vou ser remunerado por aquele cargo que eu ocupo, né? Ou por aquele desempenho que eu possa desempenhar dentro da organização. E isso faz com que as pessoas aceitem melhor esse plano de remuneração. E é importante também, quando a gente desenha, né, ter o objetivo de trazer um equilíbrio entre as finanças da organização e uma recompensa adequada para o empregado. Então, não é nem remunerar demais a ponto de que a empresa não tenha condição de honrar com seus compromissos e acaba falindo ou transformando o seu produto, seu serviço muito mais caro que o de mercado, e isso faça com que ela vá à falência, mas nem também querer altos níveis de lucro, não repassando esses valores para os seus empregados, né? Então, não recompensando as pessoas de forma adequada. Então, trouxe para vocês uma visão geral de remuneração e, como eu falei, a gente vai trazer mais remunerações diretas, principalmente relacionadas a salário. A gente sabe que salário, né, é uma parte fixa da remuneração que é dada ao empregado, e eu queria saber se vocês sabem a origem da palavra salário. Sabem? Não sabem? Então, o termo salário, ele vem do latim salarium, que é o pagamento em sal. Era a forma primária de pagamento oferecida aos soldados do Império Romano. Olha quanto tempo, né? Então, salário vai ser uma parte da sua remuneração, ou pode equivaler em alguns casos, né? Como eu disse, a própria remuneração. E a gente tem 3 formas de pagamento de salário. A primeira delas é o salário por unidade de tempo, que é aquele salário pago de acordo com o tempo que o trabalhador fica à disposição da empresa. Então, é um pagamento dos horistas, das pessoas semanais, quinzenais, mensais, enfim. É um salário pago pela unidade de tempo. Independente se você vai produzir demais naquele mês ou muito pouquinho, você vai receber a mesma quantidade daquele salário determinado para você. Outra forma de pagamento de salário é o salário por resultado, que é quando você é pago pela quantidade ou número de peças que você produz. Ele vai abranger o sistema de incentivo, né, de comissões ou porcentagens, prêmios por produção. Por exemplo, no caso de artesãos, quando eu vou pagar para ela uma porcentagem, ou eu falo, olha, se você produzir a partir de X, né, peças, eu vou te pagar um pouco a mais por elas, então também é uma forma de remuneração. E por fim, né, uma terceira possibilidade é o salário por tarefa, que é a fusão desses 2 primeiros tipos de salário. Então, o empregado, ele vai estar tanto sujeito a uma jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, que o salário ele é determinado pela quantidade de peças produzidas ou vendidas. Eu, por exemplo, já trabalhei como vendedora de loja, eu tinha um horário para cumprir naquela loja e o meu salário era assim, se eu não vendesse nada naquele mês, ou vendesse muito pouco, eu recebia salário de comércio. Agora, se eu ultrapassasse, né, se eu vendesse mais do que o salário mínimo de comércio, eu ganharia em cima só de comissão. Então, eu tinha um horário fixo, sim, eu tinha uma tarefa para cumprir, mas aquele salário ia ser determinado pelo número de peças vendidas. É diferente, por exemplo, de um corretor, que ele é pago pelo trabalho, pelo número de apartamentos, de imóveis que ele vende ou que ele aluga, enfim. Então, isso vai variar, né? Diferente de uma vendedora de loja que vai, né? No meu caso, por exemplo, eu tinha um horário para cumprir e também ganhava pelo número de peças que eu vendia. O plano de salário, a gente vai ver que ele também vai seguir aquele equilíbrio que a gente falou, né, do equilíbrio interno e o externo. O equilíbrio interno é a avaliação do cargo, né, a gente vai ver melhor agora no próximo slide, e a classificação do cargo. E o equilíbrio externo vão ser as pesquisas salariais, que, como eu já falei no início da aula, são as empresas de consultoria que trabalham ou a sua própria empresa pode fazer essa pesquisa, mas em geral grandes empresas contratam pesquisas salariais para determinar o quanto ela vai pagar por aquele trabalho. E todo esse equilíbrio interno e externo e essas avaliações vão determinar a nossa política de
remuneração, política salarial dentro da organização. Então, trazendo primeiro para a avaliação de cargos, a gente já estudou cargo, né? Você lembra que eu falei para vocês que cargo ela é como se fosse uma cadeira onde aquela pessoa vai sentar. E dependendo do peso daquela cadeira, eu vou determinar quanto que eu vou pagar por aquela cadeira. Então, por exemplo, cadeiras de gestão são mais pesadas do que cadeiras de assistente, auxiliar, analista, por causa dessa avaliação que a gente vai falar agora. A avaliação de cargo, ela está relacionada com a obtenção de dados que vão nos permitir a uma conclusão do preço de cada cargo, ou seja, quanto custa aquela cadeira que aquela pessoa vai sentar. Ele vai ser um meio de determinar o valor relativo de cada cargo dentro de uma estrutura organizacional e, portanto, a posição relativa de cada cargo dentro de uma estrutura da organização. É comum a avaliação de cargo ser complementada por outros procedimentos, como negociação por sindicato, pesquisa de mercado, entre outros. Então, pela avaliação de cargo, eu vou determinar, por exemplo, que a cadeira de assistente ela é mais barata do que a cadeira de analista, que a cadeira de analista é mais barata do que a de especialista, que pode ser mais cara ou mais barata do que a de coordenação, que a cadeira do presidente tem que ser a mais cara de todas, né, do CEO, é o cargo, né, mais caro de todos. Então, a gente consegue, pela avaliação do cargo, criar uma estrutura de remuneração e uma estrutura hierárquica também dentro da organização, por isso é tão importante. E Ju, como é que eu vou fazer para avaliar esse cargo? Se ele é mais caro, ele é mais barato, essa cadeira é mais pesada, mais leve, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o cargo, que já foi descrito, né, porque vocês já aprenderam a descrever, e vou ler esse cargo fazendo algumas perguntas. Vou perguntar, por exemplo, o que ele faz? O que esse cargo faz? Vou ler lá, né, na descrição das atividades, quais são as atribuições dessa pessoa? Qual que é o nível de responsabilidade que ela tem? O quão complexo é aquela atividade? O quão especialista aquela pessoa precisa ser para executar aquela atividade? Demandou muito estudo, muito conhecimento ou muita experiência para ela executar aquela atividade? Se demandar muito, paga um pouquinho mais. Qual que é a periodicidade que essa pessoa faz essas atividades? Eu posso olhar para um cargo e ver que tem algumas atividades complexas sim, mas que essa pessoa executa uma vez no mês. Que a maioria das atividades dela são atividades de rotina. Então, eu vou ponderar isso para pensar quanto que eu vou pagar. Como que essa pessoa faz? Essa pessoa supervisiona ou é supervisionada por alguém? Ela tem a ajuda de alguém? Ela pode contar com alguém? Ela tem que manusear equipamentos, máquinas, ferramentas? Ela é responsável por esses equipamentos, máquinas, ferramentas ou não? Qual que é o grau de complexidade do como fazer aquela atividade? Isso a gente vai precisar estudar. Aonde ela faz essa atividade? É um trabalho ergonômico? Pode gerar acidente de trabalho? É um lugar muito quente? É um lugar que ninguém quer ir? Às vezes eu posso pensar onde, a localização, o local onde essa pessoa vai fazer. É numa cidade onde ninguém quer ir. Preciso pagar mais. Então, eu vou ter que estudar isso para pensar. Então, já posso trazer para vocês aqui. Às vezes, eu encontrar um engenheiro aqui em Itajubá, eu posso pagar bem baratinho, porque tem muito engenheiro sendo formado aqui em Itajubá. Se eu for procurar um estágio de engenharia numa cidade onde não tem escola de engenharia, não tem universidades, né, na região, eu vou pagar um pouquinho mais, porque eu vou ter que tirar essa pessoa, né? Vai ser mais difícil, meu número de opções vai ser menor. Então, eu pago um pouquinho mais. Se é um operário, né, a gente está pensando numa vaga de entrada, né, nível 1, operário. Se é um lugar mais quente, onde essa pessoa vai trabalhar, é uma máquina que esquenta demais, eu pago um pouquinho mais, porque eu sei que as pessoas preferem trabalhar naquela outra linha de produção, porque essa linha aqui esquenta demais. Então, eu dou um plus aí para estimular, para recompensar a pessoa por ter que passar um pouquinho mais de calor. E por que essa pessoa faz? Essa pergunta é muito importante. Por que a pessoa faz o que eu estou pedindo para ela fazer? O objetivo do cargo dela, o quão estratégico, o quão relevante é para a minha organização. Eu preciso pensar em tudo isso na hora que eu for remunerar
uma pessoa. Outras coisas também que a gente vai pensar, né? A gente viu lá os fatores de especificação quando a gente coloca no finalzinho lá do cargo, a gente vai pensar neles para entender o quanto mais a gente precisa remunerar. Alguns critérios que eu vou trazer para vocês. Os requisitos mentais, né? Quais são as habilidades mentais necessárias para a execução dessa tarefa, se é necessária alguma instrução anterior, algum curso, um diploma, algum preparo, algum treinamento específico. A pessoa precisa ter experiência para ocupar essa vaga? Ela tem que ter alguma iniciativa ou aptidão para executar alguma das funções que estão nesse cargo? Se sim, tem que pagar mais. Quais são os requisitos físicos? Qual que é o nível de exigência de esforço físico, o nível de exigência de concentração, destreza e habilidades físicas que eu vou pedir para essa pessoa? Qual é o nível de responsabilidade? Gente, esse fator de responsabilidade é muito importante na hora de remunerar. A pessoa vai ser supervisor de outras pessoas? Ela vai ser responsável por materiais, equipamentos ou ferramentas muito caras? Vai ser responsável por dinheiro, por títulos ou por documentações da organização? Responsável pelos contratos da organização ou contratos externos? Quais são as condições de trabalho, né? Ambiente físico, risco de acidente? Tudo isso é pensado na hora de remunerar. Então, vou dar outro exemplo para vocês. Em geral, né, seja loja, principalmente banco, né, os caixas recebem por quebra de caixa. Por quê? Porque eles estão lidando diariamente com dinheiro, que é uma coisa super importante. Paga um pouquinho a mais. Se a pessoa tem acesso a informações muito confidenciais, eu preciso que essa pessoa, ela tenha uma responsabilidade por confidencialidade dos dados, né? Então, para ela não passar informações privilegiadas para outras empresas ou comentar entre os empregados, paga um pouquinho a mais. Então, essas questões são muito importantes na hora de dispensar uma remuneração. Então, beleza, Ju, já entendi como foi avaliado. E aí, como que eu vou classificar? Isso é um pouco quase que intuitivo, mas eu vou explicar para vocês aí algumas formas de classificação desses cargos. Então, de acordo com o resultado dessa avaliação, a gente vai ter classe de cargos, que vão ser agrupamentos que vão facilitar a administração salarial, além de permitir que cada classe tenha um tratamento genérico em termos de salário, benefícios, regalias e vantagens. Vem para cá. Gente, aqui tá muito calor. Está calor aí na casa de vocês? Porque aqui, nossa senhora, meu Deus do céu. O que a gente vai pensar? Eu vou trabalhar a área financeira, por exemplo. E aí eu vou distribuir os cargos e vou olhar. Tá, então esse é o cargo 1, cargo 2, cargo 3, cargo 4. Como que eu vou chamar esse cargo 1? Eu vou chamar de assistente. Porque ele é a entrada do cargo, faz as atividades mais clássicas do cargo, tá. Então, beleza, o cargo 2 vai ser o analista, o cargo 3 vai ser o coordenador e o cargo 4 o gerente da área. Então, tá bom, já criei, estabeleci. Então, eu tenho 4 salários aí para pagar. Então, vamos para a área agora de RH. Então, tenho o cargo 1, cargo 2, cargo 3, cargo 4. Coloquei o nível de complexidade, as tarefas, fiz toda a avaliaçãozinha. Como é que eu vou chamar esse cargo 1? Vou chamar de RH1. Nossa, mas RH1? Então, eu vou ter agora RH1, RH2, RH3, RH4. Peraí, eu tenho 8 cargos. Como é que eu vou remunerar essas pessoas? Não é mais fácil eu chamar de assistente, analista, coordenador e gerente? Porque aqui, ó, eu tenho só 4 cargos e não mais 8. Quando eu for pensar a remuneração de assistente, seja financeiro ou de RH, eu vou pensar uma mesma linha de remuneração. Quando eu for pensar de analista, de coordenador, de gerente. E aí, a forma de remunerar essas pessoas vai ter, claro que vão ter pequenas diferenças, mas eles vão estar na mesma faixa salarial. E aí eu vou poder, de acordo, né, se a pessoa for um pouco mais especialista, um pouco menos especialista, né, com mais ou menos experiência, eu dou um aumentinho ou uma diminuída aí no salário. Mas os benefícios dessas pessoas vão ser o mesmo. Por exemplo, a gente vai tratar de benefícios, né, mas já dando, né, uma antecipada para vocês. Eu vou falar que cargo de assistente analista, o plano de saúde vai ser o plano 1, que é o plano mais barato, que é enfermaria, que é bem basicão. Os coordenadores, cargos de gestão, seja coordenador, gerente, diretor, eu vou pagar, não, se for até gerente, eu vou pagar o plano de saúde 2, que já tem direito a 4. Se for diretor, vice-presidente ou presidente, vai ser o plano 3, que é o plano topzera da empresa. Então, eu tenho planos de saúde, mas de acordo com a classe que você está, você vai receber alguns tipos de benefício. Eu posso dizer, por exemplo, que o primeiro nível de supervisão já tem direito a carro, por exemplo. Tem algumas empresas que dão carro para níveis de gestão. Então, coordenador já tem direito a carro. Então, coordenador e gerente têm direito ao cargo, um carro até 60 mil.
Diretor para cima são cargos até 120 mil reais. Olha aí como a gente vai criando os benefícios. Diária de viagem. Para cargos administrativos de nível 1, a diária é 120 reais. Para níveis de gestão 1, é, sei lá, 180 reais. E para diretoria, a partir de diretoria, 250 reais. Então, o nosso plano de remuneração vai ser desenhado a partir dessas classes que a gente for criando. Por isso é tão importante. Vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem a classificação por pontos, que à medida que a gente vai fazendo a avaliação dos cargos, né, os critérios vão tendo pontos e a gente vai criando as classes do cargo. Se você for, por exemplo, da classe 1, você tem até 100 pontos. Se for da classe 2, a partir de 101 até 200 pontos, da classe 3, de 201 a 300 pontos, e a gente vai colocando números nesses cargos. A gente vai ter um exemplo, por exemplo, se for o escriturário. A gente tem o escriturário 1, 2, 3, ou o escriturário júnior, pleno, sênior. Então, a partir das atividades, do grau de complexidade, eu vou classificar essas pessoas. A gente pode ter por grupo operacional, então, por exemplo, eu vou colocar da área civil ganha tanto, se for mecânico, engenheiro mecânico é tanto, se for engenheiro químico ganha tanto. Pode ser por área de serviço, que também é muito comum, né? Então, gerente de finanças, tesoureiro, contador, subcontador, né? O auxiliar de contabilidade. A gente vai ter dentro de uma única área as classes por cargo. Isso é um pouco mais complicado, porque aí cada áreazinha vai ter uma classe e a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de remunerar, mas se for uma pequena empresa é uma possibilidade também. Ou classificar por categorias, né? Categoria júnior, secretária júnior, secretária bilíngue, secretária executiva, se ela tiver uma expertise maior, são possibilidades aí de classificação de cargo. E por fim, para a gente pensar nesse plano salarial, a gente vai ter a pesquisa salarial. A gente vai ver que alguns cargos de referência são pesquisados, né? São benchmarking jobs, né? E esses devem possuir 3 características básicas. Devem representar os vários pontos da reta salarial, representar os vários setores da atividade e devem ser facilmente identificáveis do mercado. A gente vai considerar a localização geográfica, o ramo da atividade, o tamanho da empresa e a política salarial que essa empresa executa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu vou fazer uma pesquisa salarial, eu não posso criar um nome aleatório. Então, por exemplo, manobrista de máquina cortadora de... e coloco um. É muito específico esse cargo. Então, vai ser muito difícil eu encontrar, fazer uma pesquisa onde efetivamente consiga vários cargos que paguem esse cargo que eu criei, ou quando é um cargo muito novo. Então, a gente tenta aproximar. Eu posso, por exemplo, falar quanto a gente paga por operador de máquina de corte. Eu vou nas empresas que trabalham com máquina de corte e pergunto para elas quanto elas pagam por aquele operador. E aí eu preciso verificar, o tamanho dessa empresa é o mesmo da minha? A região, né? Porque o que eu pago em São Paulo não é o que eu pago no Sul, que não é o que eu pago no Norte, no Centro-Oeste. Então, dependendo da região, né? O que eu pago na capital não é o que eu pago no interior, mesmo sendo a mesma empresa. Filomena, vem aqui. Então, eu preciso pensar em tudo isso na hora que eu for fazer a minha pesquisa salarial. Quando eu estou conversando com essa empresa, eu sei se essa empresa é mais agressiva ou ela é menos agressiva no salário, porque eu tenho que contar com isso na hora que eu for fazer a minha análise. Né? Então, eu vou montar um questionário, né, de pesquisa salarial, contando alguns cargos amostrais e as suas respectivas descrições de análise. Porque isso vai me auxiliar a ter um parâmetro entre as organizações. Às vezes eu chamo aquele cargo de analista, mas aquela organização chama de assistente. E as atividades são as mesmas. Então, isso vai me auxiliar a pensar como eu remunero. Então, né, voltando aqui, né, deve-se montar um questionário de pesquisa salarial contando os cargos amostrais e suas respectivas descrições e análises para melhor comparar um cargo de uma empresa com a outra, que é isso que eu estou falando com vocês. Pode ser o mesmo cargo com nomes diferentes. Um espaço onde se colocam
os salários individuais e os benefícios transformados em reais. Muitas empresas recorrem a consultorias especializadas, né, que já estão muito acostumadas, como a Ray, a Ernst Young, ou alguns jornais também, né, antigamente era mais comum os jornais divulgarem os salários pagos por determinados cargos. Então, a gente começou falando que existe uma faixa salarial. Eu não vou perguntar numa pesquisa salarial quanto paga, quando recebe o analista de RH, o analista júnior de RH, o analista júnior de finanças, o analista júnior de suprimentos, o analista júnior. Não faz sentido, porque senão, sem fim a minha pesquisa. Eu vou para uma empresa e pergunto, olha, para esse nível de complexidade, quanto que vocês pagam? E aí dou descrições rotineiras, níveis de análise, níveis de responsabilidade, importância dos resultados, dos objetivos daquele empregado. E aí, né, então, nessa mesma classe, eu vou pegar um ou dois cargos. Eu vou para uma segunda classe, uma classe, por exemplo, de analista pleno, e aí escolho um analista pleno e faço uma análise desse cargo. Depois vou para a coordenação. Em média geral, quanto vocês pagam por coordenadores administrativos e coordenadores de linha? E aí vou dentro da minha faixa salarial, desde o estagiário, desculpa, vocês são ali a entrada, até o CEO, quanto que essa pessoa paga em média para esse salário. Eu escolho em média um cargo por classe, 2 cargos no máximo, para eu ter essa linha. Em geral, as empresas recorrem, grandes empresas recorrem a pesquisas salariais para a gente ter uma noção aí de quanto pagar. Então, a gente está vendo aqui, né, que a política salarial ela vai ser esse conjunto de decisões organizacionais tomadas a respeito a assuntos relacionados à remuneração e aos benefícios concedidos aos funcionários, e ela tem o objetivo de criar um sistema de recompensa equitativo tanto para a organização como para o funcionário. É muito importante a gente pensar desde o comecinho, assim, quando a gente pensa em remuneração, a gente tem esses 2 grandes objetivos. Ser interessante para a organização, né? Então, que a remuneração seja motivadora, que ela traga lucros, que ela traga as melhores pessoas para trazer os melhores resultados, mas que também ela seja interessante para as pessoas. E ela, simultaneamente, precisa atender a 6 grandes características que eu vou trazer aqui para vocês. A primeira delas é importante que a política salarial seja adequada para o mercado local que ela está e para o ramo da empresa onde ela está, né? Para aquilo que a empresa quer para a organização. É importante que ela seja equitativa, ou seja, que haja minimamente isonomia salarial. Então, se existem 2 cargos iguais, que têm o mesmo nível de contribuição, é fundamental que seja o mesmo salário, né? Então, quem produz mais, ganha mais. É importante que ela seja balanceada, então não deve ter grandes saltos de salário. Então, por exemplo, eu pago para o analista um salário bem abaixo do mercado e para um analista júnior eu pago bem abaixo do mercado e para um analista pleno eu já pago bem acima do mercado. Então, imagina pensar que um analista júnior vai ganhar, por exemplo, R$1.000 e que um analista pleno vai ganhar R$7.000. Então, é importante que ela seja balanceada ao longo de toda a organização. É fundamental, né, até para que as pessoas reconheçam essa política salarial, que ela seja segura. Então, não é interessante que ela tenha muitas mudanças, né, ao longo do tempo em relação a salários e benefícios. Então, eu pago um salário, eu não posso diminuir, né? Mas assim, eu dou um benefício, 2 meses depois eu tiro esse benefício, daqui a 1 ano eu dou outro benefício, depois tiro, porque a gente vai colocar, né, até no último ponto, né, já trazendo, ela precisa ser aceitável pelos empregados. Os empregados, eles precisam perceber ela como justa, né? Então, se eu dou muito, eu ganho mais, se eu dou pouco, né, ou se o meu cargo ele é um cargo mais simples, eu ganho um pouco menos, e ela precisa ser incentivadora. As pessoas precisam reconhecer que o salário pago ele tem o objetivo de incentivar, né, para os empregados, que eles se motivem a querer dar mais. Tudo bem? Como é muito pequenininha a segunda parte, eu nem vou dar uma pausinha não, então quem quiser dá uma paradinha, que agora a gente vai falar de benefício, é só um finalzinho, bem rapidinho, para a gente pensar algumas coisas de benefício que também é super importante para a formação de vocês.